Olá, gente, tudo bem? Olha eu aqui de novo, né? Tô sempre por aqui, tá bom? Inclusive para a gente poder participar das nossas aulas, ok? Eu sou o professor JJ, a gente está aqui para mais uma aula de Geografia do 5º ano. Você que está aí, já sabe daquela dica que a gente sabe, sempre fala. E eu falo para os pais que estão aí me assistindo também, entendeu? Reserva um cantinho da sua casa, na sala, para ninguém lhe incomodar, tudo bem? Se a tua TV está na sala, fica lá tranquilo, diz para ninguém lhe incomodar enquanto você assiste a aula aí de Geografia do professor JJ, tudo bem? Um abraço pessoal da zona rural, que não perde uma aula nossa, ok? Aquela região ali todinha, que fica muito distante, às vezes tem problema de conexão de internet, então a única alternativa é a aula pela TV. E os alunos aqui da zona urbana ligadinhos aqui também, tudo bem? Perdeu alguma aula, pede o link lá ao seu professor, para que você possa baixar lá no seu celular, ou no seu computador, e você assiste a hora que você quiser. Não pode deixar de assistir as aulas. Lembrando que as aulas são sequenciadas, elas seguem um programa, então se você perder alguma aula, dificilmente você vai entender a próxima. Então não pode deixar de assistir as aulas, tudo bem? Vamos que o cardápio que a gente tem para hoje, vamos lá? Nosso tema de hoje, dinâmica populacional, distribuição de diferentes grupos sociais e desigualdades territoriais. Gente, olha para essa imagem. Aqui a gente está vendo uma favela. A gente vai já falar sobre isso também, ok? Nossa habilidade, reconhecer que a organização espacial das cidades brasileiras resulta de desigualdades sociais historicamente construídas. Olha, quando a gente fala organização espacial, eu já até comentei isso aqui em algumas aulas, é o local que você ocupa, tá? O local que você ocupa. Então, por exemplo, a sua família, o local onde está a sua casa, é um local, uma organização espacial, ok? Está dentro de um espaço, não tem nada a ver com espacial não, viu? Espacial não, é espaço geográfico que a gente fala, tá? Por exemplo, aqui agora eu estou ocupando um espaço, ó, um espaço geográfico, ok? Estou num ambiente seguro contra a Covid, só tem eu aqui, tá bom? Nesse ambiente, mas eu estou num espaço geográfico. Então, a sua família, a sua casa, a sua família está dentro de um espaço que é a sua casa, ok? Vamos lá para a hora da nossa leitura? Ó, você vai acompanhar comigo, você acompanha comigo direitinho aí, com calma, tranquilidade, lendo junto comigo, não vá avançar, tá bom? Para que a gente possa entender. Então vamos lá. Apartheid social, muro divide duas realidades na Zona Leste Teresina. Então a gente já percebeu que isso aqui trata-se da nossa história da nossa capital, tá? De um lado, um conjunto habitacional construído pelo programa Minha Casa Minha Vida, para famílias de baixa renda. Do outro, um residencial com imóveis avaliados em torno de R$150 mil. Apesar de ocuparem o mesmo espaço geográfico, as duas realidades são distintas. Olha só. Com 224 casas, o residencial Jardins do Leste é habitado predominantemente por famílias de classe média. De acordo com o presidente da Associação de Moradores, Paulo Almorjales, os proprietários se organizam para resolver os problemas que vão surgindo, sem esperar pelo poder público. Enquanto isso, no conjunto habitacional Árvores Verdes, a falta de água, de segurança e a precarização do transporte público são problemas recorrentes. Segundo a doméstica Maria José, moradora do conjunto Árvores Verdes, há 6 anos, assaltos e furtos são comuns no local. Para garantir a segurança dos imóveis, boa parte das residências possui grades instaladas nas portas e janelas. Já os moradores do residencial Jardins do Leste foram além. Após uma série de arrombamentos em imóveis, eles decidiram construir um muro que chega a interromper algumas ruas. A ideia surgiu como solução para separar o residencial e o conjunto, uma vez que os moradores dos Jardins do Leste acreditavam que os invasores estariam vindo de Árvores Verdes. Gente, resumindo, você tem um conjunto habitacional para famílias que, de certa forma, têm maior poder aquisitivo, dinheiro. Ao lado, você tem o conjunto Árvores Verdes, o conjunto habitacional construído com recursos do Minha Casa Minha Vida, para famílias relativamente pobres.
que aconteceu? Os moradores lá desse residencial, que a gente vê aqui, já na Jardins do Leste, o que eles começaram a perceber? Eles começaram a ver, devido à questão de muitos arrombamentos, e aí começou a colocar na cabeça deles, surgir na cabeça deles, que provavelmente esses arrombamentos eram feitos pelo pessoal que morava no Árvores Verdes. E o que eles resolveram? Fazer um muro separando. Isso aconteceu em muitas cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, tem muito isso. Coloca um muro separando, como se estivesse separando a pobreza da riqueza. Tá? Então fizeram isso. Imagina o absurdo. Bom, como trata-se de um tema que está falando muito sobre desigualdades, que a gente percebe muito em nossas cidades, sobretudo nas questões das residências, das moradias, né? Um dia desse a gente estava conversando, um colega meu, e a gente percebendo como Teresina ainda tem muita casa de taipa, muita casa de palha. Casa de taipa, vocês sabem, aquela casa feita de chão batido, pau a pique, a gente chama. Ok? Feito com talo de coco, coloca ali o barro, certo? E faz aquelas construções precárias. Quando vem a chuva, uma grande chuva acaba derrubando. Então, como a gente está falando sobre isso, eu vou recomendar para vocês, a recomendação é para assistir em família. Tem um filme chamado Expresso do Amanhã, inclusive é interpretado pelo Chris Evans, que é o mesmo que fez o Capitão América lá nos Vingadores. Ele é bem interessante, tá? Então, o filme conta a história do apocalipse global e uma nova era do gelo. Ricos vivem na parte da frente de um trem, com suas mesas repletas de iguarias, enquanto os miseráveis, os pobres, definham nos compartimentos de trás, alimentando-se de barra de proteínas feitas sabe-se lá de quê. Então imagina um colapso no mundo. Entra uma nova era do gelo. E aí o que acontece? É construído um trem enorme, em que é colocado as pessoas, porque se essas pessoas saírem desse trem, eles acabam morrendo. Eu não vou dar muito spoiler, vou deixar para vocês aí procurar lá no YouTube, tem esse filme aí para baixar, tudo bem? Netflix eu não sei se tem. Bom, ricos e pobres cada vez mais separados. Olha para cá. Olha aqui, ó. Grandes mansões, favelas. Favelas, grandes mansões. Tá? Imagina isso. Às vezes, do lado de grandes residências, grandes mansões, você tem famílias bem pobres. A cidade é dividida também por fatores financeiros, ou seja, toda cidade ela também é dividida de acordo com a condição financeira das pessoas. As pessoas mais ricas ocupam os melhores espaços, as pessoas mais pobres ocupam as áreas da periferia. Ou de renda. As desigualdades se concretizam no contexto do arranjo urbano. Por exemplo, aqui, ó. Olha para cá, isso aqui são duas grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, né, no caso. Olha só, você tem aqui o morro, e aqui você tem as favelas, e aqui os grandes condomínios, edifícios comerciais, etc. Aqui do mesmo jeito, ó. Gente, isso aqui é uma realidade, hoje, natural. Natural eu digo assim, porque no caso, vai acontecer. No Rio de Janeiro é muito comum você encontrar condomínios altamente chiques, e do lado você tem uma favela. Aí como é que faz para separar? Um muro, ok? Um muro. Bom, olha aqui, vamos falar de Teresina agora. Teresina possui bairros que são referência em qualidade de vida. Um bom exemplo é o Jockey, tá? Bairro Jockey, um dos bairros mais nobres da cidade. O bairro concentra também a maior média de renda per capita do estado. E é conhecido como um dos bairros em que a classe mais rica da cidade prefere morar. O Jockey sempre foi considerado um dos bairros mais nobres, a gente chama até de zona nobre, porque lá se encontram diversas mansões, hoje se tornou um polo comercial. E aqui, ó, você tem os locais de periferia que muitas vezes estão ao lado de um condomínio como esse. Aqui em Teresina também está acontecendo esse fenômeno. Apartheid social, o que seria isso? Muro divide, apartheid significa dividir, ó, tá? Separar, segregar. Muro divide duas realidades na zona leste de Teresina. Desigualdade acentuada é exposta por realidades completamente distintas entre ricos e pobres que vivem lado a lado. Olha só, aqui você tem famílias de baixa renda, aqui você já tem casas de classe média ou até média alta.
tá? Separadas por quê? Por um muro. Ok? Essa é uma das formas que ainda hoje se usa para separar a pobreza da riqueza. A gente faz isso fisicamente e faz isso também até moralmente. Bom, a socióloga Diana Duarte explica que a marginalização urbana constrói uma forma de organizar as diferenças sociais. Temos como exemplos o fato de conjuntos habitacionais e residências de pessoas de classe baixa e classe média baixa, como o conjunto Árvores Verdes, né, que nós já falamos lá no texto, estarem em sua grande maioria localizados longe dos centros urbanos. Ó, você vê uma realidade dessa, ó, sem saneamento básico, muitas vezes sem água encanada, sem energia elétrica condizente, ó, a maior parte são gambiarras. E você vê uma realidade dessa, totalmente diferente, pessoas que têm todos os recursos necessários para poder viver bem. E aqui você não tem. Isso, como a gente chama isso? Ocupação dos espaços. Os melhores espaços são ocupados pelas pessoas que têm poder aquisitivo maior. E os espaços mais deficitários, mais complicados, que não tem nenhum tipo de saneamento básico, não tem energia elétrica condizente ou água, é ocupado pelas famílias mais pobres. A construção de imóveis em zonas periféricas se dá principalmente pelos baixos valores dos terrenos onde foram construídos. No entanto, a localização dessas moradias muitas vezes não proporciona acesso a serviços básicos como escola, posto de saúde e espaços de lazer. Isso aqui é em Teresina, viu, gente? Teresina. Então, você mora num local desse e de repente você olha para o outro lado da cidade, você vê que mesmo não tendo um muro físico, mas tem um muro que separa, né, um muro invisível que separa famílias ricas de famílias pobres. E a gente vê isso nos bairros. As famílias mais pobres são empurradas para as periferias, enquanto as famílias mais ricas ocupam os espaços melhores, tá? Porque é aquela história, não, é pobre, não quero ver aqui perto de mim, não. Né? Não, tem esse estereótipo. Então, é isso que a gente está falando aqui. Os espaços geográficos são ocupados de acordo com a posição econômica, a condição financeira, a posição social de cada pessoa. Né? Claro que uma pessoa pobre não vai ter condição de comprar um terreno no Jockey ou uma mansão no Jockey para morar. Bom, outra, tá? Olha para cá. Você consegue perceber algo na imagem que parece no mínimo estranho? Olha aqui, ó, condomínio de alto luxo, com quadra esportiva, e aqui o muro, ó, dividindo. Gente, olha só. Aqui é uma galeria, tipo uma galeria. Aqui você tem um muro separando um condomínio chique, né? De pessoas que têm alto poder aquisitivo de favela. Aqui, ó, do mesmo jeito, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui é uma enorme favela que se formou ao redor disso aqui, ó. Ok? Teresina tem uma coisa bem interessante, porque na verdade Teresina, até a década de 80, até início de 90, a gente encontrava muitas casas de pessoas pobres mesmo, ali na Puticabana, eu já mostrei isso para vocês, e até ali na Praça Landry Salles, aquela praça que fica ali ao lado da Cepisa. Tá? Ali tinha pessoas morando, depois elas foram retiradas de lá, porque enfeiavam a cidade, e foram recambiadas, né, transferidas para outros locais de periferia. A luta pelo direito à cidade mostra as agruras, dificuldades da maioria. É contraponto a essa condição de permanência da desigualdade e do ideário do dominante. Ou seja, quando você percebe uma cidade como essa, grande, enorme, como São Paulo, e você, desculpa, e você percebe que existem favelas bem ao lado de grandes prédios, edifícios, de grandes mansões, dá para a gente perceber que a maioria da população mais pobre tenta ocupar seus espaços, tá? E elas ocupam na medida de suas necessidades. Gente, imagina, é só você pensar o seguinte: como é que eu posso colocar 100 pessoas no espaço que só cabe 50? Vai ficar exprimido, não vai? É isso aqui, ó, tá? A cidade de São Paulo, hoje ela tem um espaço que agrega mais de 11 milhões de pessoas.
Mas se a gente fosse pensar, caberia 7. Então você tem um saldo de 4 milhões de pessoas que estão morando uma em cima das outras, na chamada laje, né, das favelas. A desigualdade socioespacial é a expressão do processo de urbanização capitalista, um produto da reprodução ampliada que se perpetua como condição de permanência da desigualdade social. Quando a gente fala sobre desigualdade social e a gente fala sobre a desigualdade socioespacial, a gente está falando sobre isso. Famílias que são obrigadas a ocupar espaços precários, e eu já falei, espaços precários que não tem saneamento básico, não tem água, não tem energia, não tem escola, não tem educação, não tem posto de saúde, são obrigados porque não tem condição financeira de comprar um terreno numa zona nobre, por exemplo. Então elas são empurradas para lá, por uma questão de necessidade. Por quê? Porque essas zonas de periferia, geralmente os terrenos são mais baratos. Ou, como acontece aqui em Teresina e em outros locais, eles acabam invadindo, né? Aqui em Teresina, por exemplo, nós temos diversas regiões de invasão. Nós temos Pedro Balse, nós temos o residencial Pedro Balse, nós temos a Taboca do Pau Ferrado, que ali também é uma grande região de invasão. Por quê? Porque as pessoas sentem a necessidade de ter suas moradias. O Alto da Ressurreição também é uma região que teve região de invasão, que se tornou um dos maiores bairros e aglomerados aqui de Teresina. Então, a gente percebe isso, que a necessidade das pessoas se deslocarem para outros locais em busca de sua sobrevivência espacial. Quando eu falo sobrevivência espacial, é um local para morar, ok? Bom, os problemas advindos da urbanização, como a segregação espacial, são tidos como causas e como desvios de um modelo de urbanização cujo pressuposto é uma cidade ideal. Ou seja, nós temos aqui, ó, duas cidades, uma ideal para poucos, e uma, digamos assim, uma segregação, ó, tá? Famílias pobres são separadas das pessoas mais ricas, das regiões mais ricas. Então você tem, segregar significa separar, tá? Dividir. Então é aqui, você é pobre, fica aqui, nesse espaço. Eu sou rico, fico aqui nesse melhor espaço que tem. Isso é o que a gente chama de segregar. É visível até para os olhares esse modo de segregação, olhares desatentos. A oposição entre áreas ricas e áreas pobres. Eu acabei de falar, tá? Você tem áreas pobres e você tem áreas ricas, separadas, segregadas por um muro, ok? Agora, isso como ele fala ali, é uma oposição. Isso aqui é o oposto disso. É como riqueza e pobreza, tá? A pobreza é o oposto da riqueza, a riqueza é o oposto da pobreza. Então, nós estamos falando, no caso aqui de regiões espaciais, ocupações, nós estamos falando ocupação de ricos, ocupação de pobres, ok? Nas cidades, as pessoas diferentes vivem em locais diferentes. Se chama segregação urbana. A segregação pode ocorrer por diversos motivos, como a etnia, os estilos de vida, mas o fato mais importante é o econômico. Ou seja, quem tem grana, dinheiro, pode comprar um terreno melhor, no local melhor e construir uma casa melhor. Quem não tem, tem que se submeter ao quê? Às precárias condições dos locais. Ou seja, as favelas hoje são construídas uma em cima da outra. A famosa laje. Porque não tem espaço. Então você constrói, faz uma laje, faz um outro pavimento, para você poder, pelo menos, se sentir um pouco mais acolhido dentro do seu espaço próprio. Isso acontece nas favelas e está acontecendo aqui em Teresina. Os que têm mais dinheiro podem escolher onde morar. Para os mais pobres, a escolha não é tão ampla. Olha, isso acontece muito, por exemplo, quando um terreno de um grande empresário, por exemplo, é invadido. Aí o que acontece? Pode acontecer duas coisas. Eles podem ser despejados, como geralmente é o que acontece, ou eles podem, no caso, aquele terreno que tem ali, a prefeitura desapropriar aquele terreno
para que esse terreno se torne moradias daquelas pessoas que já estão ali. Mas isso, gente, quase nem sempre acontece. Isso só acontece quando essas pessoas ocupam um terreno público. E muitas vezes, ocupando um terreno público, ainda são despejadas à força, no açoite, certo? Até mesmo pelas autoridades. Então, isso aqui que a gente está vendo, isso é comum hoje no Brasil. Hoje, nós temos milhares de pessoas, de famílias que não têm um teto para morar. Tem programas habitacionais, já melhorou muito. Tá? Eu mesmo morei em região de invasão, ali na região do Jockey, porque para quem não sabe, ali na região do Jockey, ali tinha muitas famílias alojadas em áreas invadidas, sobretudo nas ruas. De lá, a gente foi o quê? Transferido, digamos assim, entre aspas, né? Jogado lá para a região do Disseu na década de 80, quando o Disseu, região do Grande Disseu, surgiu. Então, e quando a gente foi morar no Disseu, não tinha escola, porque só tinha o Disseu 1, não tinha escola, não tinha saneamento básico, não tinha água encanada, não tinha transporte público, a gente tinha que vir lá pela ladeira do Uruguai, tá? Então, era muito precário. E aí o que acontece? Mas pela própria necessidade econômica de empurrar as pessoas para outros locais, devido à questão econômica, assim foi feito. Isso foi feito também no Mucambinho, foi feito em outros bairros, como o próprio Monte Verde, né, o Vale Verde, que a gente já viu aqui. Bom, eu queria falar do desafio, mas eu queria ver bem aqui, eu não mostrei a imagem para vocês, olha só. Gente, olha para essas imagens aqui, ó. Você nota as diferenças das casas? Dá para notar, não dá? Olha só, até as cores são diferentes, ó. Ok? Isso aqui é uma grande favela, ocupação. Aqui nós temos também, ó, grandes mansões. Isso é muito comum nas grandes cidades hoje. Você tem as chamadas áreas nobres, que vale muito dinheiro, ok? E você ter as áreas mais pobres, ok? Então aqui, ó, uma favela, aqui você vê, ó, olha a diferença até de cor, ó, tá bom? Olha para você ver, ó, aqui dá para ver perfeitamente, ó, mansões com piscinas, tá certo? E aqui você vê o amontoado de casas, pequenas casas. Você nota até no tamanho, ó. Você percebe, ó, que essas regiões de mansões, elas são enormes. Muitas delas ocupam um quarteirão inteiro. E aqui você tem, ó, pequenas casebres, muitas vezes até de tábua, feita de pau, casebres feitos de pau a pique. Aqui, ó, bem pequenos ocupando. Por quê? Porque quanto menor a área que eles ocupam, mais vai ter gente ocupando. Nas invasões é assim, tá? Agora está acontecendo um fenômeno interessante aqui em Teresina, que é o seguinte, a construção de condomínios para a classe média, às vezes até média baixa, nessas regiões de periferia. Coisa que não acontecia desde a década do ano 2000. Do ano 2000 para cá, a gente teve um boom. O que é um boom? É uma grande alavancada de construção de grandes condomínios sendo feito nas periferias. Então, por exemplo, vou citar a área que eu conheço, região do Grande Disseu. Gente, se você entrar ali na região do Grande Disseu e até o Jardim Europa, você vai perceber que aquela região que vai ali de Todos os Santos, ok? Clube da Cepisa, aí vem lá, Deus quer. Gente, ali tudo já tem condomínios fechados. Tanto grandes prédios, que a gente chama de condomínio, como também casas. Certo? Casas sendo construídas. Então você percebe já uma certa mistura das classes. Mas, o que acontece? Sempre vai ter um muro para separar. Porque quando você constrói um condomínio fechado, o nome já diz, é condomínio fechado. Tem um grande muro, uma cerca elétrica, tem uma guarita separando daquele momento, tá? Até por uma questão de segurança. Então você tem, o muro sempre vai permanecer. Infelizmente, né? Infelizmente. Então você que está aí me assistindo agora, você que mora numa região de invasão, ok? Procure logo a associação de moradores, fale aí com seu pai, com sua mãe, para tentar o máximo possível, o mais rápido possível, regulamentar
esse seu terreno, ok? Porque morar em locais precários, e quando regulamenta, aí vem os serviços públicos, como educação, saúde, saneamento básico. Se você mora numa região de invasão, enquanto aquele local não for legalizado, dificilmente você vai ter condições de acesso à estrutura básica do poder público, como educação, saúde, saneamento básico, água encanada, você não vai ter, tá bom? É isso, gente. Vamos lá para o nosso desafio, então? Olha, o nosso desafio em casa hoje é do livro, então não tem problema. Localiza o livro aí, tá bom? 30 segundinhos para você localizar. Enquanto você localiza, eu vou falando aqui, tudo bem? É o livro de geografia, beleza? O que você vai fazer? Nada demais. Ah, professor Jota, mas... Não, gente, não tem complicação. A complicação é pegar o livro, abrir o livro, epa, não dobra a página do livro. Marca com lápis de cor, com marcador, mas não dobra a página do livro, tá bom? Não, você vai estragar o livro. O que você vai fazer? Localizou a página 60? Beleza. Localizou? Certo, então vamos lá. Lê o texto da página 60 e responda a questão 1. Só uma questãozinha. O desafio hoje só é uma questãozinha, tá bom? Que está no final da página. Então você vai ler o texto da página 60. Lá no finalzinho da página do livro, tem a questão 1. Então você vai responder só a questão 1. O que você vai fazer? Copia no seu caderno a resposta. Depois você pode trocar a figurinha lá com seus colegas. Trocar a figurinha você já sabe o que é, né? Trocar as mensagens. O que você fez, você manda para ele, ou para ela, o que ela fez, ela manda para você. E vocês trocam figurinhas. Olha, o professor Jota pediu. Viu, Camila? O professor Jota pediu para mim compartilhar com você a minha resposta lá da página 60 do livro, a questão 1. Manda a tua aí para me ver também, tá? Então você vai compartilhando, isso é muito bom. Compartilha tanto no privado, mas se você quiser pode também compartilhar com o seu professor para ele dar o aval. Beleza? Gente, terminamos, infelizmente, tá? Que é bom, termina. Aquele abraço de sempre. Só lembrando, na próxima aula a gente tem novamente aula de geografia. Estudem, alunos do 5º ano, estudem. Esse ano tem prova SAEB, tá? Prova SAEB, que mede o nosso índice de desenvolvimento lá da educação. Teresina tem que continuar como a primeira capital com a melhor educação do Brasil, tudo bem? Isso graças a vocês, sobretudo. Beleza? A gente se vê na próxima aula então, gente. Tchau, tchau.